Voltei pra gente continuar falando sobre as ambiguidades da poesia e do discurso da linguagem poética. A gente falou sobre o Morin e eu disse pra vocês que tinha um segundo autor, que na verdade é uma autora, que se chama Kristeva, ou Kristeva, como a pronúncia francesa dela. É a Julia Kristeva. Ela é uma autora belga, radicada na França. Ela é pesquisadora, psicanalista, linguista. Ela tem abordagens muito interessantes sobre feminismo e também criticáveis sobre feminismo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Ela estuda bastante semiótica e ela propõe uma outra abordagem da semiótica, que é o estudo dos signos, e como os signos são estruturados, como existe a significação, né? E a Kristeva, ela vai para a semaanálise, que é uma outra abordagem dos signos, né? Ela vai pensar esse signo como algo que se estrutura o tempo todo, não como algo dado. Então seria mais uma performance do signo, porque ela vê a semiologia, vê o estudo dos signos através de uma perspectiva poética, em que ela vai falar sobre o texto poético. E o texto aqui a gente entende não como só o que é escrito, mas tudo aquilo que pode ser lido, como as imagens, como os poemas, mas também como uma obra de arte, ou como uma aparência, ou como a moda, ou como... E a partir dessa perspectiva, a Kristeva vai dizer que a linguagem poética, ela possibilita a desconstrução do significado dado. E ela propõe uma abordagem crítica, na verdade, da semiótica. Ela quer entender a semiótica também como uma construção de um discurso. E por isso ela prefere falar mais em significância do que em significação ou significado. Por que significância? Porque significância, ela tem esse sentido de potência, né? De atualização, que o significado dado não tem. E isso me lembra muito uma outra questão que eu discuti com a minha tia, em que ela me disse que algum desses filósofos gregos, não lembro se foi Aristóteles ou se foi Sócrates, que falava sobre justiça, e a justiça era justamente ter as coisas em seu lugar. E penso que a poesia, ela desestrutura as coisas e tira as coisas de seu lugar. E então, por isso, de alguma forma, ela seria injusta e ao mesmo tempo subversiva. Bom, mas a justeza das coisas não ia permitir que um copo, por exemplo, uma taça, na verdade, que serve para beber água ou vinho ou o que você quer que seja, que essa taça pudesse produzir música, por exemplo. Mas eu gosto muito de maquiagem. Tipo, é uma coisa que eu sempre prestei atenção, sempre curti, mas só me permiti começar a fazer depois de algum tempo, sempre pensando em fazer, mas nunca botando em prática. Que quando eu pude começar a fazer, eu me senti muito bem. Quando eu pude começar a fazer, no caso, é quando eu tive clareza de que eu podia fazer.
Pode ir. Pode falar? Solto? Tá. Então, o que eu acho de poético em se maquiar? Eu acho que, primeiro, poesia é expressão, né? Então, eu acho que a gente poder se expressar de qualquer maneira que seja, já é uma possibilidade de criar o poético. Já é uma possibilidade. E, pra mim, quando você tem essa expressão e você da sua maneira, enxerga beleza naquilo, na maneira como você está se expressando, como cada um se expressa, como a comunicação pode acontecer de um lado para o outro. Eu acho que a partir do momento que você enxerga beleza nisso, a coisa já passa a ser poética, já pode ser poética. Então eu acho, tipo assim, a beleza na minha maquiagem, quando eu me maqueio, quando eu me maquio, quando eu olho, tipo assim, pra mim mesmo, maquiado, eu vejo poesia, porque eu penso que além de estar fazendo algo que eu acho bonito, esteticamente, eu estou me comunicando, eu estou dizendo para as pessoas como eu enxergo o mundo, como eu vejo as coisas que elas podem ver de uma maneira completamente diferente. Então eu acho que o poético é justamente elas saberem que o meu olhar é esse e que o delas é outro. Acho que é isso. Lindo! Adorei! E eu gosto de muitos autores, de muitos poetas. Euridice Fontella é uma das minhas preferidas, Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, todos esses. E um dos que eu mais gosto é o Manuel de Barros, porque eu acho que ele faz justamente isso. A poesia dele, ela é muito metalinguística, né? Ela fala muito sobre poesia, mas ela tem essa perspectiva linguística da estruturação que me chama muito a atenção. Eu vou ler um poema rápido para vocês. Bom é corromper o silêncio das palavras, como seja. Uma rã me pedra, a rã me corrompeu para a pedra, retirou meus limites de ser humano e me ampliou para a coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e de frades. Um passarinho me árvore, o passarinho me transgrediu para a árvore, deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia de dia e me desperta nas manhãs. Os jardins se borboletam. Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que os jardins se abrem agora só para o buliço das borboletas? Então ele brinca com as estruturas das palavras, né? E da própria classificação gramatical delas, né? Uma foi feita para ser verbo e a outra foi feita para ser substantivo. E ele desloca ela desses lugares. E eu acho que pensar poeticamente e viver poeticamente é também deslocar nosso olhar para aquilo que a gente acha tão importante e às vezes não é. E para aquilo que a gente acha que é a norma e às vezes não é. E pensar como essas estruturas são dadas e como elas são construídas. É basicamente isso. E eu acho que Sinapses Poéticas é um bom nome para um canal como esse.